Olá a todas e a todos, é um prazer recebê-los aqui no projeto Voto Informado, que a Brascom, a cada 2 anos, ou melhor, quando as eleições acontecem no nosso país, convida parlamentares e o executivo para debater propostas para um futuro do nosso país. E nesse sentido, a gente tem o prazer de receber o deputado pela Bahia, o deputado Afonso, que está no terceiro mandato e que busca se colocar como um próximo representante também do povo baiano na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado Afonso Florencio, pela sua participação e disponibilidade em estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade, a Brascom, saúdo aí a toda a audiência. Eu sou professor, estou deputado do terceiro mandato, fui secretário de Desenvolvimento Urbano do primeiro governo Jacques Wagner, ministro de Desenvolvimento Agrário do primeiro governo da presidenta Dilma, fui líder do PT, vice-líder do PT, vice-líder da minoria. Atualmente estou líder da minoria no Congresso Nacional. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e fico à disposição. Bom, deputado, para nós que é a nossa satisfação em recebê-lo. O ano passado, deputado, em 2021, o setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil teve um crescimento exponencial. Foram 197 mil trabalhadores contratados com carteira assinada, um número representativo. Porém, existem duas questões que eu gostaria de colocar e ouvir a sua opinião. Primeiro como que a gente sustenta esse crescimento, haja visto que o uso da tecnologia está cada vez mais permeando a nossa vida, ou seja, não só empresas de tecnologia contratam trabalhadores de TI, mas como outros setores, como o comércio, como a indústria, a saúde, cada vez mais também contrata trabalhadores. Então, na sua opinião, como que a gente pode suprir uma lacuna que a gente projeta de mais de 800 mil trabalhadores para o ano de 2025 a serem contratados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também eu gostaria que o senhor explorasse, né? Apenas 15% das pessoas que se formam na área de tecnologia são mulheres, né? E a gente necessita da participação das mulheres cada vez mais no setor. Então, como que a gente pode alavancar e despertar mais o interesse das pessoas, né, que venham para a área de tecnologia e como também inserir as mulheres? Então, primeiro ponto, Sérgio, é uma política de pesquisa e na área da tecnologia, pesquisa e inovação na área das tecnologias. E também uma política industrial com incentivo ao conteúdo local nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o incentivo a que o setor privado entre no desenvolvimento de pesquisa e inovação e também invista em infraestrutura para a prestação de serviços. Esses dois componentes, com uma política proativa, afirmativa de gênero, que para a recomposição dos direitos das mulheres tem que estar presente em todos os setores, não só de tecnologia da informação, combinados podem contribuir, seja para o crescimento, a estabilização da atividade econômica e do emprego e da renda do setor, seja para a presença de mulheres nesse setor. Tá bom, muito obrigado. O senhor comentou agora na sua apresentação que o senhor foi ministro do Desenvolvimento Agrário da presidente Dilma. Essa pergunta que eu vou lhe fazer, ela tangencia um pouco essas questões do desenvolvimento, principalmente da agricultura.
Como que o senhor vê a questão do uso de tecnologias para, principalmente, a gente poder preservar o nosso meio ambiente, né? Estimulando a sustentabilidade e conciliando também a necessidade de aumento de produtividade? Como que o senhor vê o uso dessas tecnologias na agricultura? O uso das tecnologias na agricultura é fundamental, desde a conservação do patrimônio genético, através de um uso sustentável para a produção agrícola, ou para a pecuária, ou para a produção de fármacos, até também no uso de equipamentos de alta tecnologia que permitam o manejo adequado do solo, o uso adequado das águas. Quando fui ministro do Desenvolvimento Agrário, a presidenta Dilma liderou um PRONAF nos planos Safra com crédito agrícola subsidiado. À época, nossa carteira de crédito ultrapassava os 70 bilhões e tínhamos uma política de conteúdo local e de sustentabilidade ambiental. Infelizmente, mais recentemente, o PRONAF foi desestruturado, nós não temos políticas públicas para a sustentabilidade, para a transição energética, da matriz energética, mas é possível que esses instrumentos de política pública sejam implementados. Por isso, a Brascom, o setor privado e as universidades são muito importantes. Não, excelente. A outra pergunta que eu queria lhe fazer, deputado, ela tangencia um pouco essa sua resposta, né? A gente entende que essa questão das compras públicas, o Estado pode ser indutor, né, do uso das tecnologias. Como que o senhor analisa essa questão do Estado, através do seu poder de compra, poder disseminar a tecnologia, desenvolver a tecnologia, fazer com que a inovação aconteça no nosso país? Fundamental, estruturante, coluna vertebral de uma política de fomento, de crédito, de incentivo à tecnologia da informação, pesquisa e inovação. No PAC, durante os governos do PT, tínhamos uma política de conteúdo local, tanto na indústria de máquinas, como no setor de petróleo e gás, como no setor automobilístico. E nas compras públicas, a referência a que os fornecedores fossem finamizados, fossem nacionais, com controle acionário nacional, e contivessem tecnologia da informação, conteúdo local, foi fundamental para o incremento no setor. Infelizmente, mais recentemente, há uma escolha de exportação de bens primários, minerais ou agrícolas. Mas considero que o Brasil tem um potencial muito grande e, assim que seja retomada uma política de desenvolvimento econômico, certamente as compras públicas cumprirão um papel estratégico na retomada da atividade do ponto de vista estratégico para o setor. Excelente. A gente também ouve, deputado, eu queria muito ouvi-lo, e acho que a nossa plateia também queria ouvir a sua opinião, que há anos a gente labuta na questão das reformas estruturantes que o país precisa. E uma das que mais vem à tona sempre as novas renovações, né, de governos ou de parlamento, é a questão da reforma tributária. Senhor, e foi tentado, né, já há alguns anos, mas eu vou usar o linguajar de Brasília, né? Sempre se faz um puxadinho e não a reforma estruturante que é necessária, né? Num possível governo, né, que será eleito aí em outubro, como que o senhor acha que essas questões têm que ser endereçadas? Primeiro, nós precisamos implantar um novo sistema tributário simplificador, que permita que o cidadão, a cidadã, a empresa
tenham discernimento de uma legislação simples de ser compreendida e aplicada. Por isso, a simplificação tributária é fundamental. Há muitas peças legislativas tramitando no Congresso Nacional, a PEC 45, a PEC 110. Nós temos emendas às PECs, subscrevemos a 45 e considero que a simplificação tem uma combinação com a implantação da progressividade tributária no Brasil. No Brasil, grandes empresas ou pessoas físicas, a estimativa da Oxfam é de que aproximadamente 40 pessoas lucraram 70 bilhões de lucros e dividendos no ano de 2021, sem tributação. Então, podemos reduzir o tributo para a micro e pequena empresa, para o cidadão, a cidadã, e tributar um pouco mais os super ricos e, simplificando, produzirmos um sistema tributário não só mais justo, como também mais efetivo, no sentido de facilitador para o movimento tanto de cidadãos como de empresas. Obviamente, a construção desse sistema tem que ter uma dimensão federativa, tem que ter equilíbrio entre os entes federados. Ela pode ser neutra, na medida que reduz o tributo da classe média, da micro e pequena empresa, da empresa nacional, dos produtos e serviços sustentáveis, e TI é uma área, e tributa mais cigarro, bebida, agrotóxico, combustíveis fósseis. Podemos, num grande debate nacional rápido, chegarmos a uma solução que repactue o funcionamento da economia brasileira tendo um novo sistema tributário. Excelente, excelente. Voltando para o setor de tecnologia, a gente hoje avalia que a conectividade é muito mais do que disponibilizar o acesso às pessoas, é incluir as pessoas, né, num novo mundo digital, com uma nova oferta de produtos e serviços, né, e que ela possa também, a partir do acesso e ter uma conectividade adequada, ela conseguir melhores condições de vida. A gente tem um cronograma colocado aqui pela Anatel de instalação do 5G, né, no nosso país, que foi adiado agora para setembro. A gente tem uma dificuldade, porque a gente necessita de legislações municipais para que as infraestruturas de telecomunicações possam se expandir. E para lhe dar o número, atualmente somente 100 municípios dos 5.570 têm legislações adequadas para ampliação de infraestruturas. Ou seja, há um gargalo aí, há um hiato que precisa ser sanado. Como o Congresso Nacional pode ajudar nessa questão da ampliação e disseminação da conectividade tão necessária ao nosso país continental? Primeiro precisa garantir a dotação orçamentária para o Executivo Central poder desenvolver e implementar uma política de universalização do acesso à banda larga em geral e a 5G em especial. Também precisa adequar a legislação complementar, uma lei nacional que organize essa implantação do 5G. Hoje, como você próprio disse, Sérgio, o acesso à banda larga virou fundamental, virou um dos componentes da cidadania. O Congresso tem um desafio muito grande pela frente. Obviamente, tem que consultar diferentes setores, atores envolvidos, e considero que 2023 esse processo é irreversível, e minha expectativa é que possamos, numa grande concertação, produzir uma legislação adequada, simplificada, que permita o investimento privado, que tenha investimento público, para que nós possamos dar um salto de qualidade na competitividade sistêmica da economia brasileira e na prestação de serviços. Sérgio. Não.
quiçá suas palavras possam ser aí, são estimuladoras para que a gente acredita nesse país, né, investe, trabalhamos aqui, e que bom que isso possa efetivamente acontecer. Deputado, mais uma pergunta, né? A gente tem essas questões de uso de tecnologia como meio para a oferta de serviços ao cidadão, como uma transformação que está ocorrendo na nossa sociedade. Eu vou citar um exemplo dele. A telesaúde, vocês aprovaram no Congresso que durante a pandemia poderia se usar a telemedicina, melhor dizendo, como acesso à saúde da população brasileira. E isso foi uma questão diferencial no momento crucial que a gente estava vivendo de Covid-19. E agora está tramitando, vocês aprovaram um projeto de lei na Câmara, agora está tramitando no Senado, um de telemedicina, que vocês aprovaram na Câmara, e outro de telesaúde, que é um pouco mais amplo, no Senado, né? Essas ferramentas de disponibilização, principalmente de acesso a um serviço que poderá, primeiro, dar acesso às pessoas que não têm acesso à saúde. Segundo, melhorar a qualidade. Como que o senhor vê o uso dessas tecnologias aplicadas, principalmente nesse exemplo que eu dei da saúde? O senhor me ouviu, deputado? Ouvi. Houve um pequeno delay aí, mas ouvi. Bom, primeiro, foi um avanço a aprovação da legislação durante o período da pandemia. Os instrumentos para a prestação de serviço na área de telesaúde são cada vez rapidamente ampliados. É possível, para além de apenas alguns procedimentos clínicos, termos um prontuário eletrônico nacional com base no SUS, dialogando com os prestadores de serviço do setor privado e, com isso, tanto fazermos a média e alta complexidade, como também a atenção básica, melhorando a saúde preventiva, a saúde coletiva. Na Bahia, a Secretaria de Meio Ambiente, a secretária Adélia, uma médica pesquisadora universitária, ex-reitora, ela desenvolve, em parceria com a Fundação Estatal de Saúde, um programa chamado IPES, com base em SUS, mas que dialoga também com programas gerados por startups, setor privado, buscando essa maior efetividade da política de saúde e da prestação de serviços na atenção básica, na média e na alta complexidade. A minha expectativa é de que rapidamente possamos consolidar uma legislação nacional que permita a melhoria dos serviços de saúde para os cidadãos e as cidadãs. TI nessa área é fundamental, Sérgio. Excelente, excelente, deputado. Eu queria muito agradecer a sua participação em meu nome, em nome da Brascom, pelo seu tempo disponibilizado, pela sua contribuição, pela sua visão e compartilhamento das suas ideias. Gostaria que o senhor utilizasse o tempo final para uma saudação final aqui, para que a gente possa encerrar a nossa gravação. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Sérgio, o convite da Brascom, me coloco à disposição em nome dos partidos da oposição no Congresso Nacional e digo que o trabalho de vocês é muito importante e esse diálogo permite que nós tenhamos abertos canais para um profícuo trabalho pró à sociedade brasileira. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um forte abraço, deputado. Prazer em vê-lo bem.